Olá pessoal, bem-vindos ao canal Dermarte, esse canal de dermatologia, beleza e arte. Hoje o nosso tema vai ser arte, mais uma vez literatura. Vou falar deste livro aqui, ó, Bom Crioulo, de Adolfo Caminha, tá? A versão que eu li é dessa editora Martin Claret, tá? É um livro para vocês verem bem fininho, pequenininho, ó, cabe na mão e uma delícia de ler. Por que eu escolhi esse livro para falar para vocês? Porque ele é um marco do naturalismo brasileiro. E se você tá aqui pela primeira vez nesse canal de dermatologia, beleza e arte, tá falando... Eu já assisti vários vídeos do João sobre beleza, sobre dermatologia. O que ele tá falando de livro? De vez em quando, pra aí refrescar as ideias e trazer cultura para vocês, eu falo sobre artes. Eu tenho falado bastante de literatura, mas artes no geral, tá? E hoje o nosso tema vai ser arte, a gente vai falar de literatura, um livro importante da nossa literatura nacional. E se você curte também, além de dermatologia e beleza, falar um pouquinho sobre cultura, se tornar mais culto ou culta com o passar do tempo, se inscreve aqui no nosso canal, assinala o sininho e lá no Instagram e no Facebook eu também lanço temas diversos e falo sobre arte também. Se você precisa de ajuda na dermatologia, nada a ver com literatura, eu posso te ajudar você marcando consulta aqui comigo no meu site. Vamos falar um pouquinho de literatura, eu vou te instigar a ler esse livro, falar motivos pelos quais você deve ler e o que você deve prestar atenção nesse livro. Então, por que vocês devem ler esse livro? O primeiro motivo é porque esse é um dos livros expoentes do naturalismo no Brasil. Quem que foi Adolfo Caminha? Adolfo Caminha foi um cearense, nasceu no Ceará, morreu com apenas 30 anos de idade. Ele vivia no final do século XIX, então final de 1800 e depois de 50, 1860 e pouco. E ele foi, entre outras coisas, ele foi segundo tenente da Marinha, mas ele foi um escritor muito importante na época e representou, o livro dele, esse livro representa a sua obra de arte referente ao naturalismo. O que era o naturalismo? Um movimento literário ali do final do século XIX, que se originou na França e que chegou ao Brasil. E este livro aqui, junto com o Cortiço, do Aloysio Azevedo, são os dois livros expoentes do realismo-naturalismo brasileiro. O realismo-naturalismo é aquela escola literária mais baseada no cientificismo, no qual eles mostravam o homem como um resultado não só da genética, mas também do meio em que ele vivia, né? O que torna o homem como ele é uma mistura entre genética e o meio em que ele está inserido, a parte social e tudo mais. E isso é muito bem representado nesse livro. O que esse livro tem de revolucionário? Gente, nós estamos eu estou gravando esse vídeo em 2022. Esse livro aqui foi publicado em 1895, no século XIX. Já se passaram mais de 100 anos. E até hoje, questões que foram tratadas aqui e que foram polêmicas ainda não são muito bem resolvidas no nosso país. Então, questões como racismo, questões como a homossexualidade, temas polêmicos. O que isso daqui tem de muito polêmico nesse livro? Ou seja, esse vídeo contém spoilers, porque não tem como eu falar do livro sem dar spoilers. O protagonista é um homem negro homossexual, que tem relações homossexuais, trabalhava na Marinha. Então, gente, você imagina que em 1895, um autor escreve um livro em que o protagonista é negro, ou seja, tinha acabado de ter, alguns anos antes, a abolição da escravidão no Brasil e um protagonista, um homem livre, negro e homossexual é o protagonista do livro. Isso causou maior bafafá na época e eu acredito que, como a gente não evoluiu tanto assim nesses mais de 100 anos, ainda hoje poderia causar bafafá se esse livro fosse lançado hoje novamente, tá? Mas, graças a Deus, é um livro já antigo, vocês devem ler, super fácil de ler, ele tem 150 páginas, pequenininho, gostosinho de ler. Eu li ele mais devagar, mas você pode numa sentada só ler. O que vocês precisam prestar atenção culturalmente neste livro? A forma com que ele mostra os seus personagens principais, a relação entre eles, o meio social ali da época em que a história se passa. Então preste atenção no onde que a história se passa, como que se viviam, como os personagens viviam naquela época, tudo isso é descrito no livro, como que eles reagiam emocionalmente diante das situações, visceralmente, às vezes
animalescamente, uma coisa meio assim instintiva de reação. Tudo isso são pontos fortes do livro, por quê? Porque são traços, características do naturalismo, em que o homem, ele é fruto do meio e da genética, e as suas atitudes, as suas ações são fruto disso, como se houvesse um determinismo e ele não pudesse controlar completamente isso. E as relações entre os personagens, inclusive no livro tem ali relatos da relação sexual e tudo mais, uma coisa intensa, meio selvagem, meio animal, isso faz parte da produção literária dessa época. A forma com que os personagens são demonstrados, passagens que falam do ambiente, do cheiro, do ambiente, tudo mais, tudo isso uma coisa meio bruta. Isso tudo faz parte dessa escola literária, essas características em que você está saindo de uma escola que era o romantismo, em que tudo era bonito, cheiroso, romântico, perfeito, só as características boas eram valorizadas, existia aquela coisa do bem e do mal, tal. Isso não tem nada a ver com esse movimento literário. Então, o que vocês vão ver nesse livro é completamente diferente. Preste atenção, é uma leitura gostosa, mas não leia só... Ai, vou me divertir, vou ler sem prestar atenção. Sempre que eu indico um livro é para vocês aprenderem uma coisa nova. O Bom Crioulo, então, dando spoiler, ele mostra como que o Bom Crioulo, que era o Amaro, se apaixona e tem relações com o Grumete Aleixo, e como que ali na história entra a Dona Carolina, interfere nesse amor, o que que acontece, não vou falar, mas com um final surpreendente. Eu não vou dar spoiler, claro, do final, mas o final me surpreendeu mais uma vez com um final súbito e uma coisa bem naturalista. Leiam esse livro, vale muito a pena, um marco literário e que cuida de temas que são até hoje muito atuais. Vale a pena. E aí, um livro que é um marco também, por quê? Porque teve aí um dos primeiros personagens negros como protagonista e ainda um negro homossexual. Que outros livros você tem com essas características atuais? Muito poucos. Então, aliás, até hoje no Brasil temos poucos livros com essas características. Precisamos que a literatura e a cultura do nosso povo evolua muito para que isso mude, isso não se torne uma coisa assim tão surpreendente, vire algo comum. Essa é a minha análise para vocês, a minha dica de leitura aqui no Dermate. Espero que vocês gostem. Se vocês curtiram esse vídeo, deixa o teu like, coloca o teu comentário aqui se você leu, o que que você achou. Se você tem outra dica de leitura pra gente, deixa aqui nos comentários e compartilha esse conteúdo com outras pessoas. Obrigado e até o próximo vídeo.